Pessoal, então tá gravando, né? Então o nosso trabalho de hoje, da quarta-feira, de atividades com a licenciatura em Ciências Biológicas, que a gente tem feito o ciclo de palestras, é com a bióloga Simone Schumacher, de Porto Alegre. Ela é diretora-geral do GENIA, Laboratório de Genética do Brasil. Ela vai falar certinho o nome. O nome, se eu me perder, tu me acerta aqui, Simone. Pode A deixar, pode Simone, deixar. a Simone vai se apresentar, então, mais especificamente, ela foi minha colega durante a graduação, nós nos formamos juntos, então, além de uma profissional, né, que se encontra aí trabalhando na área de genética humana, ela também é uma amiga, né? Então, agradeço demais pela presença dela aqui e eu acho que a gente vai poder aproveitar. Então, para começar, Simone, eu acho que era legal você falar um pouquinho do teu mestrado em genética, como é que foi a tua formação, né? Para que tu pudesse começar a trabalhar nessa área que é a investigação de paternidade, né? Só para, assim, já destacar desde o começo, o que eu lembro da faculdade, a Simone era uma pessoa, assim, extremamente focada nisso que ela está trabalhando hoje, né, na área de genética humana. Eu lembro disso. Pior. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. É um grande prazer essa conversa com vocês. Que seja uma coisa muito leve. E eu venho primeiramente, assim, para mostrar que a profissão de biólogo, ela pode dar certo. A gente luta, a gente passa por muitas dificuldades, mas vale a pena. É muito legal. Então, como o Paulinho, posso falar assim, né? Porque eu estou acostumada, né, Paulinho? Sinto muito. Pode, porque a Bianca já entregou. Então tá. Então eu só vou seguir na linha. Aliás, a Bianca também foi nossa colega, né? A nossa parceira, que é outra pessoa que deu muito certo também dentro da biologia. E então comecei na faculdade, né? Na PUC, junto com a Bianca, na mesma barra, inclusive, bicho do Paulinho. E desde o primeiro semestre, eu já comecei a buscar a proximidade com alguns professores, eu sentia que eu tinha afinidade nos conteúdos e nos conhecimentos. E aí eu cito Bloch, né, falecido Bloch, um grande professor, com quem eu tive muita afinidade, e ele foi me direcionando muito para a área de conhecimento da genética. E por incrível que pareça, apesar da bastante idade dele, né, mas pela experiência dele, eu acho que ele pensou, ele viu assim um interesse nessa área, e eu realmente era muito crua nisso. E mesmo quando eu entrei para a faculdade, assim, eu sabia, queria mais para a área de pesquisa, área de laboratório, desde antes de entrar para a faculdade de biologia. E ele pensou isso e começou a me instigar, tanto ele quanto o Casimiro também, dois grandes professores que eu lembro com muito carinho. E foi direcionando, então, esse meu conhecimento e me instigando a procurar estágios e coisas. E aí que eu digo que o meu primeiro conselho é que busquem essa proximidade com os professores. Os professores, eles têm muita experiência, muita expertise, e eles conseguem identificar na gente as nossas vontades, os nossos desejos, coisas que a gente ainda está muito imaturo, e a gente consegue identificar e nos auxiliar nesse caminho, tá? No encaminhamento. E ele começou a instigar e perguntar por que eu não faço um estágio. Naquela época, na PUC, não tinha quase nada em genética, era muito cru. E teria que entrar, então, para a Universidade Federal para o estágio, que era uma coisa muito difícil na época. Apesar de que a gente tinha muita preferência para trabalhar lá, por a gente ter o nosso turno da faculdade concentrado num turno exclusivo, que era à tarde, então eu tinha a manhã inteira para o estágio. E através, então, de uma amiga, também, nossa colega, a Charlotte, ela, por interferência de familiares, conseguiu uma entrevista para nós duas na genética, e lá entrei eu no segundo semestre. Apesar de achar que eu era ainda muito jovem, que ainda era muito imatura, que tinha que conhecer um pouquinho mais da biologia, e aí veio meu conselho, não deixe as oportunidades passarem, tá? Fique de olho. Então eu disse, não, é a vez de conseguir talvez entrar dentro da Universidade Federal, entrar dentro do departamento de genética,
Fiz a entrevista, entrei para a área de imunologia. Lá eu tive também a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas, que também me direcionaram muito nessa área. Trabalhava com imuno, sim, mas eu entrei, que foi muito interessante, para a parte muito básica. A parte de preparo de reações, técnicas básicas, POPs, elaboração de POPs, questões de qualidade, esse tipo de coisa muito básica num laboratório. E não era um laboratório de biologia molecular na época, porque ainda era muito recente as técnicas, né? Ele era mais voltado para as técnicas de imunologia em si. Só que lá pelas tantas a coisa foi mudando, né? Foi evoluindo, a área é muito dinâmica, e as técnicas de biologia molecular foram sendo incorporadas. E eu já tinha toda uma base, então, dessa iniciação científica, e segui fazendo toda essa minha formação e comecei a me direcionar para a área de biologia molecular. Então, quando eu acabei a faculdade, me formei, passei um semestre estudando a prova para entrar para o mestrado, consegui entrar, consegui pegar bolsa, tudo direitinho, na época era bem concorrido, tinha bastante pessoas para conseguir a vaga e com bolsa, né, que era nosso objetivo maior. Eu consegui entrar em segundo lugar, e aí cursei no departamento de genética, o mestrado em genética e biologia molecular. Comecei a trabalhar com a parte de leucemias, na parte mais de imunologia, mas depois eu me direcionei para a área de biologia molecular. E aí vem, então, um outro lance muito importante, porque eu tive que fazer uma parte fora e acabei escolhendo, em vez de ir para São Paulo ou para outro lugar, acabei escolhendo ir para o Uruguai, fazer a minha parte, uma parte prática de biologia molecular. Por indicação de um colega, de um amigo que também disse que achava que lá ia ser muito interessante, tinha pessoas muito interessantes para trabalhar, e acabei indo. E lá, por incrível que pareça, eu fui no Gênia, que tinha 1 ano de idade nessa época, tá? O laboratório hoje em dia tem 25 anos, já está no 26º, e que ele tinha 1 ano de idade. Conheci pessoas também muito, muito legais para a minha formação. Trabalhei, fiz a minha parte de imunologia, mas meti o olho na parte da paternidade. Aí a biologia molecular começou a me conquistar de vez, assim. E aí com o Dr. Carlos lá, que na época era o diretor, só tinham 3 pessoas trabalhando, na verdade. Uma sócia, que cuidava da minha parte de imunologia, das leucemias, e ele na parte da biologia molecular em si, com diagnóstico viral e paternidade. E aí eu passava o dia inteiro nesse hospital, onde estava o laboratório, trabalhando na minha tese de doutorado, e passava o resto da noite, saía para jantar, enfim, eu ia para a casa dele, aprendendo as técnicas de biologia molecular e as questões da paternidade. Voltei enlouquecida, já passei 3 meses lá, 2 meses e pouco. Voltei, terminei meu mestrado, só que enquanto eu estava terminando o mestrado, eu já comecei a trabalhar com paternidade, dentro do Tribunal de Justiça, com uma empresa terceirizada, prestando serviço, junto com uma colega, mas na época a gente trabalhava ainda com grupos sanguíneos, para vocês verem a idade da pessoa. Então, assim, é uma coisa bem antiga, a gente não fazia DNA ainda aqui, tinha poucos lugares que estavam fazendo ainda na época, então era tipagem de grupos sanguíneos, um poder de exclusão de 70% só, era um teste frágil, mas enfim, era o que o tribunal oferecia gratuitamente, a gente realizava, eu acho que era em torno de 200 casos por mês, por aí, era uma demanda bem grande, era bastante trabalho, mas nós começamos a cutucar o Tribunal de Justiça de que tinha que melhorar, que pelo custo, às vezes um custo até menor, a gente conseguiria oferecer um exame muito mais seguro com 100% de precisão. Um poder de exclusão de 99, vários novos depois da vírgula, ou seja, ou exclui ou tu é o pai, não tem o que fazer. E aí o tribunal comprou essa nossa ideia, mas antes de ele comprar essa ideia, nós também tentamos montar um laboratório de biologia molecular aqui em Porto Alegre, eu e essa sócia que entrou comigo. Só que a demanda era tão grande no tribunal que a gente não conseguiu manter. E nessa época, a gente começou, em vez de laboratório, a gente começou a mandar as amostras para serem analisadas no Uruguai de novo. Tá?
Aí estou eu dentro do Gênia de novo, seguindo o meu percurso. E aí tá, então montamos o laboratório, conseguimos convencer o Tribunal de Justiça a montar um laboratório de paternidade, não valia a pena montar dentro do Tribunal de Justiça, aí a gente se associou à Universidade Federal, fizemos um convênio, levamos esse convênio para dentro da Universidade Federal, montamos o laboratório lá, de Biologia Molecular, começou em 99, final de 99, 2000 até 2007 dentro da Universidade Federal. Aí nessa época a gente realizava em torno de 300 amostras por mês, 200 e poucas amostras mensais. Amostras não, na verdade casos, né? Amostra é mais, porque multiplica isso por 3. Então era uma demanda já bem grande. Aí não dava mais conta de ter laboratório particular, fechamos o particular e seguimos só como peritas do Tribunal de Justiça, então. Também com uma empresa terceirizada, né? Aí o Tribunal de Justiça resolveu que queria manter essa verba estadual e não federal, né? Não dentro da Universidade Federal, e levou esse convênio para dentro de uma instituição do Estado. Na época era a FEP, dentro da Secretaria de Saúde. Lá montamos novamente, só que aí a minha sócia se perdeu no caminho, aí acabei indo também para dentro desse convênio, e aí conquistei o grupo lá que já estava fechado, acabei ficando na direção desse grupo também, da coordenação desse grupo, montamos novamente o sistema, e lá ficamos até 2018. Início, janeiro de 2018, que aí veio todas as questões políticas aí de extinções de fundações, extinguiram a nossa fundação, passou para a Secretaria de Saúde, aí acharam que paternidade não era assunto de saúde pública, né? Isso, eu sou extremamente contra esse conceito de não ser saúde pública, porque afinal de contas, saúde pública é o bem-estar psico, físico e social, ou seja, né? Mas enfim, não era... Não, já a saúde já estava tão precária, né, as questões de manter a saúde dentro do Estado, e acabaram cortando, então, a investigação de paternidade. Aí esse convênio acabou depois indo por uma clínica particular, enfim, um processo de licitação, e em 2018, janeiro, bom, agora eu vou parar, vou ter tempo, vou fazer meu doutorado, né? Que até então eu não tinha conseguido mais fazer. Acabei o mestrado, me enfiei na parte prática, que aí é o que eu digo, às vezes é bom e é ruim, porque tu acaba entrando para o trabalho direto e não para mais, né? Aí eu disse, agora eu vou fazer meu doutorado. Tirei um mês de férias, quase um mês de férias, e agora, tranquilo, vou começar a procurar um local para fazer o doutorado. Eu acho que ia inclusive, voltar para a PUC, lá com a Clarice. Mas, nesse meio tempo, o diretor do Gênia, esse Carlos, a gente conversava sempre, porque a gente sempre manteve contato, soube que eu estava sem emprego. No mesmo dia ele me ligou, me chamou para ir para o Uruguai, e aí eu voltei diretora do Gênia. E aí eu não consegui fazer meu doutorado, e eu não consegui tirar minhas férias direito, e aí eu tô aqui. Então, cheguei num mundo novo. Então é isso, ó, cultivem as relações, porque a gente não, como eu digo, a gente não tem sorte. A gente consegue plantar boas oportunidades, porque isso é um ciclo, tá? E dentro dessas oportunidades todas, né, desses conhecimentos, a gente acaba encontrando as pessoas certas e na hora certa elas vão aparecer. Tá? Então, assim, a gente tem que estar sempre muito atento. Claro, um tanto de sorte a gente tem, mas buscar as oportunidades e valorizar essas oportunidades. Valorizar as relações, porque esse período de formação, tanto na época da faculdade, como no pós-graduação, enfim, mestrado, doutorado, especialização, o que for, a gente tem muito contato com pessoas da área. E isso é muito importante. E isso que naquela época, né, não tínhamos tanta internet, não tínhamos tantos recursos como tem hoje. Hoje em dia já isso é muito melhor, muito mais facilitado. Então, vocês, estudantes de agora, têm que ser muito mais espertos do que nós éramos na época. Porque a gente, bom, a minha tese eu digitei toda no computador, né, assim, normal, tranquilo, nada dos recursos de hoje em dia. Então, eu acho que esse é um dos aspectos que eu quero, bem relevantes, que eu quero salientar para vocês, terem em conta isso sempre, na formação. Legal, e aí, tá. Aí entrei no Gênia. O Gênia é um laboratório de gênia genética molecular. Então, eu disse que é um laboratório que já tem 25 anos, 26 anos. É um laboratório de ciência genômica, tá? Ele possui todas as
técnicas validadas internacionalmente, de última geração. E para vocês entenderem, a sede dele é no Uruguai, então, né? E tem também uma sede, uma unidade na Argentina. É um laboratório que passa por criteriosos controles de qualidade internacionais e qualificação e certificação. Mas a sede dele é lá no Uruguai. Tá? Nós aqui atuamos como uma unidade, basicamente, de posto de coleta. Beleza. Só alguns detalhes aí que a Simone contou e que eu acho que é relevante comentar, né? Quando ela falou desse professor que influenciou bastante ela, né, o professor Luiz Glock, que já é falecido, o Luiz Glock trabalhou com o Dobzhansky, viu, gente? Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar do Dobzhansky, pelo menos nos livros, né, ou de trabalhos científicos, né, o pessoal que trabalha aí, o Bruno, o Daniel não está aí hoje, o professor Daniel, mas o pessoal que trabalha com genética aí sabe quem é Dobzhansky, que uma das grandes personalidades aí da história da genética no mundo, né? E aí, então, isso que a Simone comentou é bastante relevante. Outro aspecto que eu acho que é legal, Simone, não sei se você quer comentar isso, mas dentro do que tu falasse aí sobre o Estado, né, realizando essa atividade de investigação de paternidade num determinado momento, e agora ele não tem mais nada no Rio Grande do Sul, e isso acabou completamente, porque as fundações terminaram, né, enfim, né, eu acho que é relevante de falar, é uma questão de cidadania, né, concordo contigo, é de saúde pública, Sim. né, mas sobretudo de cidadania das pessoas, né. Segue tendo. O Tribunal de Justiça segue pagando essas análises, tá? É só não estar mais dentro de um serviço de saúde. Agora eu tenho formato, são licitações, tá? Licitações feitas, agora a última foi feita com uma validade de 5 anos, e ele está num laboratório particular. Aí um laboratório particular ganhou essa licitação e realiza os exames de investigação de paternidade. Nós já chegamos, dentro da Secretaria de Saúde, a realizar 800 casos por mês. Era assim, era coisa de louco. Era trabalhar feito um cão. 800 casos dia? Por mês. Por mês. Por mês. Em torno de 1.600, 2.000 amostras por mês. Era muita coisa. Muito, hein? Mas a gente conseguiu zerar a fila, isso foi em sei lá, acho que 2019, no máximo, 2018, final de 2018, a gente já tinha zerado essa, 2018, desculpa, não, 2007, 2008, aí que a gente zerou a fila de espera, e aí deixou redondinho, assim, a pessoa entrava com ação no Tribunal de Justiça ou Defensoria Pública, talvez, dependendo do meio que ela entrava com essa solicitação, e em 2 meses já estava realizando o exame. Então, isso foi muito legal. E hoje em dia segue assim, eu acho que eles estão, como zeraram, estão com uma demanda de uns 300 casos por mês, assim, que isso é um normal mensal, assim. Tá? Ô, Simone, deixa eu Diga. Ah, tá. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui que eu acho que deve ser interessante para eles, né, para os nossos estudantes, para quem estiver participando aí. Sobre o exame de DNA, né, para investigação de paternidade aí, mais especificamente, que é o teu trabalho. A rotina técnica de um profissional da área de ciências biológicas, como que é? Conta um pouquinho, dentro daquilo que tu pode, né, explorar aqui, né? Sim. Além de biologia, tem outros profissionais de outras áreas, né? E o que esse profissional vai enfrentar como desafio, que tipo de casos e questões éticas, isso é bastante importante, né, a gente tem em conta, né, quais são os desafios aí nessa situação? Tá. Bom, agora eu acho que até não está mais tão complicado, mas na época a gente estava com o laboratório, até um dos motivos que fez a gente fechar foi sofrer um processo de ato médico. Porque, disseram que investigação de paternidade, testes de DNA, era ato médico. Esse processo acabou não seguindo, ele foi arquivado, o delegado, quando nos chamou para a audiência, enfim, para
para pegar nosso depoimento, também não entendeu o que a gente estava fazendo ali. Mas, então, esse tipo de coisa, hoje em dia a gente já não sofre mais tanto. Mas tem muita interferência ainda. E, claro, vários profissionais hoje em dia podem atuar, né? Biomédicos, bioquímicos, enfim, farmacêuticos. Eu tinha a equipe lá, nós tínhamos farmacêuticos, biomédicos, biólogos, mas a gente cava o nosso lugar. E eu acho que o biólogo tem muitas possibilidades de trabalho hoje em dia, tá? E o biólogo é um profissional versátil, ele pode se enquadrar em várias áreas. O que eu acho que é muito importante, que para a investigação de paternidade, claro que para ter uma ART ou uma responsabilidade técnica, como eu tenho hoje em dia, a gente, claro, vai ter que ter todo um histórico aprovado para isso, né? Para te comprovar a tua experiência. Mas é como eu disse, a gente tem que começar. E começa aos pouquinhos, vai indo até que tu chegue na expertise, né? Mas é muito interessante. Então, da rotina técnica, assim, o que a gente precisa? O que precisa para um exame de paternidade? Bom, ele tem várias etapas, né? Primeiro, é uma entrevista, né, dessas pessoas que vão fazer o exame de investigação de paternidade. E aí tem várias situações que tu tem que se isentar para não te envolver, porque é muito difícil, é uma situação, vamos dizer, muito vulnerável para as mulheres, principalmente. Então, elas querem contar o caso, querem contar os detalhes, às vezes brigam. Então, a gente atua de várias formas. A gente é segurança, a gente é psicólogo, a gente é biólogo, e a gente, às vezes, tem que, inclusive, apartar as brigas. Essa semana mesmo teve uma briga, que a colega, não sei se ela está aqui assistindo, mas ela teve que apartar uma briga entre a outra e a mulher, é a mãe da criança, tá? Então, a gente atua em várias frentes. Esse biólogo vai ter que ser muito versátil. E o que acontece? As entrevistas têm que ser todos juntos, porque faz parte da investigação de paternidade o testemunho visual. Então, tem que estar junto na mesma sala e todos presenciarem a coleta um do outro, tá? Nessa entrevista são feitas perguntas básicas, como se faz parentesco, se fez transfusão de sangue. Hoje em dia, a transfusão de sangue já não influencia mais muita coisa, a não ser que tenha feito a transfusão na hora que foi lá, um pouquinho antes de ir lá coletar. Se isso for amostra de sangue, se for amostra de suave bucal, aí também isso não tem importância nenhuma. E se teve transplante de medula óssea? Essas são as perguntas básicas, assim, e parentesco entre as pessoas, que às vezes isso já gera uma certa polêmica. Porque, abrindo um parênteses, né, já que é para contar alguma curiosidade, a gente tem alguns casos, claro, dentro mais lá da assistência judiciária gratuita, né, do pessoal um pouco mais carente, casos de incesto, casos entre irmãos, os irmãos são mãe e pai, e coisas meio bizarras assim que acontecem. Então isso no início choca bastante, chocou muito a minha carreira no início, assim, né, nessa área, mas depois tu acaba acostumando a conviver com esse tipo de coisa. Então a gente mantém trabalho em sigilo, né? Então a gente não pode contar muitas particularidades, às vezes tu conta o milagre, mas não conta o santo, por exemplo. Mais umas curiosidades. Eu já atendi presidente, ex-presidente, eu já atendi jogador de futebol, cantor, esse tipo de coisa. Então, a gente só pode contar isso, mas não pode contar quem foi. Então, essa ética é muito importante, porque são casos que correm em segredo de justiça, e a gente não pode ficar divulgando esse tipo de dado. Tá? Parentes, inclusive, meus, que apareceram. Ai, ai, ai. Termina por aqui. Não vi o nome, não liguei o nome à pessoa. Quando a pessoa entrou na sala, assim, daí eu tive que fazer cara de paisagem e bom dia para todos. Sim. E baixei a cabeça e gaguejei, mas fiz a entrevista. Mas isso acontece. Então a gente não foge dessas confusões aí. E aí, nesse caso, já que tu falasse, né, nas coletas, etc., como que, do ponto de vista científico, né, qual é o procedimento para se fazer esse exame de DNA para investigação de paternidade?
que material que pode ser colhido, a gente vê muito fio, muitas vezes, né, e aí isso está na nossa fantasia, né, pode qualquer coisa, fio de cabelo, com uma cuspida que ele deu no copo, já resolve, o que precisa de fato, né, e mais ainda, daí já indo para a questão que eu acho que eu já vi polêmicas a respeito disso nos trabalhos judiciários, né? Qual o percentual é 99,999%, mas e aí pode se considerar que não é adequado para considerar uma paternidade nesse caso? Ou tem situações também, por exemplo, quimerismos, né? Ou isso é muito raro, que pode dar errado esse exame? Então, o que acontece? Vamos devagar. A primeira pergunta. Amostras. Claro que, assim, a gente vê em todas as novelas, tem investigação, tem um teste de DNA. E sempre alguém trocou a amostra. Tá? Isso é sempre normal, a gente sempre sofre nesse período, porque todo mundo questiona. Então, quais são as melhores amostras? A gente pode extrair DNA de absolutamente tudo, tá? De tudo. Há dias atrás, eu acho que posso falar, né? Mas a gente extraiu o DNA da face externa de um preservativo. Tá? Não era nem do material interno, era da face externa de um preservativo, não era para fins de paternidade, era só para fins de identificação, de comparação, mas então, é para provar que a gente pode extrair de tudo. Para a paternidade, que é uma paternidade civil, que geralmente tem valor legal, é para ter valor legal, a gente não fica pegando qualquer tipo de amostra, tá? Então, como as pessoas têm que assinar um termo de declaração, que elas permitem a coleta de amostra para esse fim, o que a gente faz? A gente vai buscar uma amostra que seja o mais estável possível. E aí a gente encontra ou no sangue, né, que pode ser o sangue total, no tubo, ou geralmente a gente trabalha com cartão FTA, que é um cartão filtro, como se fosse um filtro de café, onde a gente pinga pequenas gotinhas de sangue, dá um furinho no dedo, uma punçãozinha no dedo, e utiliza esse sangue que está fixado no cartão. É um cartão especial, que já começa a fazer um processamento todo, mesmo no próprio cartão, depois se faz lavagens e se extrai um DNA de ótima qualidade, tá? Ou também se utiliza suave bucal, então um raspado na bochecha. E aí tu elimina várias questões, tipo de transplante, coisa, a amostra de suave não tem problema, os quimerismos, todas essas coisas, não influenciam em nada no exame, tá? Então a gente utiliza para paternidade esses dois tipos. Claro que tem casos específicos, eu digo não num serviço de investigação de paternidade por um tribunal de justiça, mas num laboratório particular. Tu pode fazer, já fizemos inclusive das unhas cortadas da criança, porque o pai tinha dúvida e queria saber. Então ele levou esse tipo de material. Mas aí são questões muito, né, especiais, assim, são casos muito pontuais que tu utiliza esse tipo de amostra. Geralmente a gente utiliza amostras padrão, né, que para um exame de massa, assim, que tu está trabalhando lá com 200 casos, 300 por mês, tu vai trabalhar com amostras mais estáveis, inclusive para transporte, esse tipo de coisa, né, que tenham mais estabilidade. Falando da técnica, então, tu atinge lá, o teu poder de exclusão, ele é, como é que eu vou dizer, ele é proporcional ao número de regiões do DNA que tu vai analisar. Então, antigamente, a gente usava sondas unilocais, né, porque eram 5, 6 regiões do DNA só, era muito frágil. Aí agora evoluiu a tecnologia, a gente usa os microsatélites, os STS, que são regiões repetitivas do DNA. Elas não são codificantes, né, não codificam para gene algum, mas elas são muito variáveis dentro da população. Então, a gente conta o número de repetições, são 4 nucleotídeos, sempre iguaizinhos, repetidos, né? E a gente conta, as pessoas têm diferenças no número de repetições, ou seja, eu posso ter 5 repetições num alelo, num cromossomo, ter 6 no outro, aí a outra pessoa tem 7, e assim por diante, tá?
Então, a gente busca essas repetições. Espera aí, que agora está caindo a bateria do meu celular, só faltava também. Deu. Então, a gente busca essa comparação do número de repetições. E aí, o poder de exclusão do exame, ele vai variando de acordo com o número de repetições, de marcadores que tu vai utilizar. O CODES do FBI, que ele recomenda que a gente utilize pelo menos 3 marcadores. A gente sabe que com 3 marcadores a gente consegue um bom resultado, mas a gente utiliza mais marcadores que isso, tá? Principalmente casos onde não existe o suposto pai. Tem casos de reconstrução, que a gente chama, que esses são um xodózinho, assim, eu acho muito legal, que aí se aproxima um pouquinho da área da Bianca, né, de forense, que a gente trabalha com os parentes do suposto pai, para reconstituir o DNA do falecido. A gente não faz exumação, até pode fazer, mas nós não realizamos, para chegar ao material genético desse suposto pai, ao DNA desse suposto pai nessas regiões, e fazer a comparação com a mãe e com o filho. É muito legal. É bem legal mesmo. Bacana isso. E aí, qual é o percentual nesse caso? Também, ele pode ter um poder de exclusão de 99,99. Por exemplo, se eu tenho a mãe e o pai do suposto pai, 100%. Eu consigo incluir e excluir da mesma maneira que se o pai estivesse vivo. Tá? Essa é uma configuração padrão ouro, como a gente chama. Então, quando liga lá, quero fazer pai é falecido. Tem o pai e a mãe, ufa, graças a Deus, porque é o melhor cenário. A gente tem um estudo feito dentro dessa fundação, quando a gente trabalhava, de critérios avaliados de quais parentes do suposto pai melhores para fazer esse tipo de análise. Então, o padrão ouro é a mãe e o pai do suposto pai. Depois, a gente busca 3 filhos biológicos, 2 ou 3 filhos biológicos desse suposto pai, e a mãe deles. Esse é o nosso segundo escalão. Por quê? Porque a mãe deles, eles sempre reclamam, mas por que a minha mãe tem que vir porque não está no exame, né? Porque a gente retira todas as características de origem materna, né? Fica só com o conjunto genético paterno, de origem paterna desses 3 filhos, e aí reconstitui todo o DNA do suposto pai, né, nas regiões, e aí faz a comparação. Geralmente a gente tem um índice muito bom de resultado, mais de 95, acho que é por cento, a gente tem esses cálculos todos. Acho que 95% dos casos eles são conclusivos. Ou a gente exclui ou inclui, né, de acordo com o resultado. Não tendo esses filhos do suposto pai, a gente busca irmãos do suposto pai. E aí, com um dos genitores, ou a mãe ou o pai, se possível, ou só os irmãos. Também vai caindo um pouquinho, mas a gente consegue bons resultados nessas configurações. E aí, desenhando sobrinhos, esse tipo de coisa, aí a coisa já fica complicada. Mas a gente sempre consegue um bom resultado. O nosso nível de conclusão, assim, é bem alto para esse tipo de caso de reconstrução e buscando nesses parentes, assim. Sempre tem lá alguém que está disponível para fazer esse exame ainda. Mas é muito legal. Então, o poder de exclusão é isso. E a qualidade dos exames que tem por aí, a gente se baseia, né, porque tem que avaliar isso. Quantos marcadores são utilizados, se esses marcadores são validados internacionalmente, porque tem muitos lugares ainda que usam marcadores feitos in-house, como a gente chama, né, não validados, não de kits, e isso pode influenciar no resultado. Hoje em dia as técnicas já estão muito evoluídas, e já tem coisas mais novas, mas a maioria dos lugares aí nós utilizamos as mesmas técnicas e marcadores que os maiores laboratórios de todo mundo utilizam, então já é um padrão. Porque não existem regras, né, dentro da paternidade, assim, não existem recomendações, mas não tem uma regularização. Então esse é um problema bem sério, assim. Então aí vem uma ética do profissional em trabalhar com isso, bem grande, de realmente fazer um trabalho de qualidade, né? Aí entra o papel do biólogo, que eu acho que o biólogo é um ótimo fiscalizador para isso. Sim, porque tu está mexendo com coisas bem delicadas, né, na vida das pessoas. Né? Bem... como eu te comentei quando a gente estava conversando, né, eu acho que eu tenho mais de 80 mil casos nas costas. Então, eu teria muita gente atrás de mim, principalmente esses falecidos aí, se eu estivesse dando resultado errado. Eu tenho medo disso. Já pensou, Simone? Deus, isso. Eu tenho muito medo dessa responsabilidade.
Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, para análise, para liberação desses resultados, eu trabalho muito em grupo e gosto muito em equipe, e cada equipe com a sua especialidade mesmo. Então, eu gosto muito que as equipes, elas até podem trocar de posições, entendeu? A gente tem que se substituir, mas eu gosto de ter equipes especializadas em cada uma das áreas. E sempre se conversando, né? Porque um depende do serviço do outro. E aí, olhos muito atentos para o papel de todos. Por isso que a gente tem que conhecer a totalidade do processo, para ter olhos atentos e críticos, porque a gente, às vezes, pega coisas bizarras, assim, que passam, né? É muito fácil de passar um erro, porque a análise, muito númerozinho, muita coisinha, muita frequência, e é muito complicado. E agora até a gente, né, agora a maioria dos já está bem mais automatizado, mas quando eu comecei a coisa era muito manual e visual. Então, do que eu comecei, na época que eu comecei com paternidade, para hoje é a glória, né? Está bem automatizado e simplificou muito o serviço da gente. Muito. Tudo computadorizado hoje, né? Muito. Isso que eu ia te perguntar agora. Para que caminho vai essa área, né? O que tu acha que vem acontecendo, ou dentro do teu conhecimento aí, para que caminho vai caminhar, para que caminho vai toda essa área, no sentido assim, de equipamentos, técnicas mais apuradas, tem como avançar mais isso, né? Tem espaço para avançar, tem espaço para a ciência reconhecer melhor, e que problemas que a gente pode ter no futuro, e pensando que a gente está manipulando geneticamente daqui um pouquinho o ser humano, né? Aí eu já não entro muito nessa área, porque essa área é muito complicada. Dentro da paternidade, o que está evoluindo? Antes a gente analisava uns pedaços de DNA grandes, era complicado. Então, para falar dessa evolução, aí de repente a gente está olhando tijolinhos, é o básico, tijolinho, repetições de tijolinhos. Mas agora, assim, por exames mais especializados, se tu quer fazer um exame, por exemplo, na mulher grávida, com o bebê ainda na gestação, tu consegue, através do sangue da mãe. E aí tu vai olhar base a base, uma a uma, entende? Então, assim, tem como evoluir? Tem. A ciência tá indo nem sei para onde, né? A gente não tem como precisar. E hoje em dia as técnicas estão evoluindo muito rapidamente, inclusive. Então, assim, a gente precisa estar toda hora se atualizando, muito. Claro que para o serviço de massa, como eu disse, eu acho que esses FTEs já se mantêm há bastante tempo e vão seguir por bastante tempo. O que estão mudando é aumentando o número de marcadores, enfim. Mas ele se basta por um contexto geral. Agora, para os casos específicos, tipo essas paternidades de gestação, até os exames de triagem na gestação, triagem pré-natal, para busca de anomalias cromossômicas, microdeleções, trissomias, todas as síndromes, enfim, são poucas que a gente estuda, as mais frequentes, né, trissomia 18, 12, 18, 13 e o 21. Ali a base, é o pontinho, é o detalhe do DNA que está sendo analisado. E isso é muito legal. E a gente tem que estar sempre correndo atrás para se atualizar, porque a coisa corre rápido. Então, acho que, assim, nunca vai, o biólogo, ou o perito, o profissional, nunca vai perder o seu ponto principal, que é analisar isso tudo. Então, por mais, vamos dizer assim, mais automatizado que esteja, sempre vai ter que ter um bom técnico, um bom profissional, um bom perito, de olho nessas atividades todas, né? Nessas conquistas todas aí da automação. Porque a gente tem que estar no crítico. E várias falhas podem acontecer. E o profissional ali, o ser humano, tem que estar de olho nesses processos. Porque a gente identifica várias coisas. E o laudo, ele tem que ser avaliado antes de ser liberado. Então, o papel de um profissional nunca vai deixar de existir. E essa é a minha opinião, tá? Então, vamos ver mais adiante. Eu espero que, pelo menos até eu me aposentar, ele não suma.
Isso aí. Vou começar a abrir as perguntas, né, para o pessoal, e aí pode ser que surjam outras questões, né, voltadas para essa temática, e aí depois a gente fecha, né, com uma pergunta final aí, né, preparado Joia. para você. Ah, Pessoal, por favor, fiquem à vontade aí para fazer questionamentos a respeito do que nós conversamos aí. Quem se habilita? Pode ser no chat ou abrir o microfone. O Brunão, que é da área da genética. tão tímidos. Então, Eu tava digitando, não vai dar tempo, vai demorar muito se a gente por aqui. Primeiramente, parabéns pela palestra, muito esclarecedora, me traz um pouco de nostalgia, né? Você falando de estudar genética, do mestrado e É, tudo mais. Então, assim, eu que fiz o mestrado nessa área também e sempre gostei bastante disso, me traz um pouco de nostalgia. Uma curiosidade que eu fiquei como que funciona, vamos dizer assim, a rotina diária? Vocês também precisam para fazer alguma espécie de plantão em alguns dados momentos, né? Vamos dizer assim, ou não é um turno semanal, não tem nenhuma necessidade de plantão, ou existe, né? Acompanha uma rotina meio que, vamos dizer assim, que foge um pouco da escala normal do horário de trabalho. olha, geralmente esses exames de genética, eles não têm, sim, não é que nem um exame de bioquímica, enfim, por exemplo, para um laboratório, alguma coisa, que tu tem uma urgência tão grande, né? A gente tem prazo, então a gente consegue se organizar. Claro, eu estou falando da equipe lá do Uruguai, tá? Porque eu hoje, atualmente, não estou mais na linha de frente do laboratório. Mas quando tinha, a gente consegue se organizar e olhar só por um normal de trabalho, 8 horas, às vezes um pouquinho mais. Claro que muitas vezes tu acaba lendo coisas para casa, então tu acaba fazendo um pouco mais de horas em casa. Mas no laboratório a gente consegue se organizar bem. E como para te colocar num sequenciador, né, num analisador de fragmentos, geralmente tu coloca no fim da tarde e tu vai retirar esses resultados só no dia seguinte de manhã. Então é o teu momento de dormir, aí no momento de descansar, enquanto ele está trabalhando. Então para isso servem as máquinas. As máquinas servem para trabalhar quando tu tem que descansar. Eu acho que o papel da automação é esse. A minha próxima pergunta, você já respondeu, minha próxima pergunta seria essa: quanto tempo que ele ficaria ali no 5%? Então é mais ou menos um processo, né? Vamos dizer assim, não foge muito de algumas análises do tipo de PCR que a gente fazia e usava justamente esse tempo, deixava a máquina trabalhar à noite para a gente ir embora do laboratório e voltava para recolher só no próximo dia, rezando para ter dado tudo certo. Né? Exatamente. Claro que, ó, se tu for fazer um exame de investigação de paternidade, tu pode muito bem liberar ele no mesmo dia. Tá? Porque tu pega a amostra de manhã, tu faz a extração lá, sei lá, não chega 1 hora e pouco, depois tu prepara o PCR, que é super rapidinho, mais lá o tempo do ciclo, de tarde já bota para analisar no sequenciador, em seguida, fim de tarde, tu já está com o resultado. Uma paternidade é perfeita. Agora, a gente utilizava, né, em placas, ou seja, utiliza ainda também lá no Uruguai. São placas de 96 poços. Então, tu corre ali 96 amostras, tá? Com os controles, enfim, 93, 92, com os controles. Então, aí sim, para esse processo todo, claro, é demorado. E aí, para a leitura então, dessa placa toda, vai levar lá umas 2 horas, 3 horas para ler. Só que tu não vai, quando tu faz o processo de uma grande demanda, tu não vai botar uma placa só. A gente pode botar 4 placas. Ou 3 placas, 2, enfim. Aí tu vai adequando com a tua rotina. Então, a gente faz um planejamento para que largue essas amostras no final da tarde, dentro desse sequenciador, desse analisador de fragmentos, e ele vai fazer todo o procedimento, então, todo o processo dele durante a noite. De manhã tu chega, ele está limpo, perfeito, com todos os resultados, para ti já começar a trabalhar. Maravilhoso.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado Imagina, mesmo. Mais uma vez, meus imagina. parabéns por toda a clareza e principalmente a leveza que foi a conversa, né? Foi muito Ah, tranquilo, muito obrigada. gostoso. Obrigada, obrigada. Eu queria muito era passar essa coisa boa, porque a gente vê às vezes, né? As pessoas, biólogo, não faz biologia, vai fazer o quê? Não, é legal, é bom. E assim, tem várias áreas. E, Paulinho, tu me corta, tá? Porque eu fico falando. Assim, ó, tem uma área muito legal que é a área de qualidade também, gente. Eu comecei agora, quando entrei no Gênio, eu tive que fazer coisas que eu nunca tinha feito, tá? Nesses 2 anos, isso eu não cheguei a falar. Mas, assim, eu cheguei lá, tinha outros exames muito diferentes do que eu costumava fazer, só a rotina de paternidade. Eu tive que gerenciar um laboratório que eu não fazia a mínima noção. Eu tive que lidar com vigilância sanitária, com validação e certificação. E eu tive que busquei uma pessoa para me auxiliar, obviamente, uma bióloga, para qualidade, implantar qualidade no meu setor. Então, assim, tem campo muito legal para biólogo. Tem muita coisa legal para fazer. Hoje em dia, eu acho que tem que ficar de olho, porque tem muito trabalho aí pela frente. Na área de genética, gente, na área de genética tá surgindo muito. E vai ter muita vaga. É muito lindo. Podem apostar. Sim, a biologia é muito plástica, né? Eu falo para os alunos, Exatamente. não desistam, a gente tem um campo, uma Não, infinidade de opções imensa, né? Dá para ser muito feliz exatamente. com a biologia. Dá para ser muito feliz. Dá para ser muito Dá para feliz, sim. chorar também, né? Mas Bom, como tudo, né? A gente como tá aí tudo. na vida é para viver, não adianta. Tem que ter Mas intensidade, tem que ter paixão no que se faz. É Isso sim. verdade. É o primeiro passo. Independente se é É. biologia, se é química, acho que só não dá para ter paixão por física, né? Mas o resto. Daí, não sei essas aulas que eu faltei, né, Paulinho? Essas horas Não sei se o o mar Léo. era bem, o o Léo não caminho tá era bem aí. mais interessante. Essas horas do barzinho era bem interessante. Então, não sei, eu pulei essa parte. Ai, ai. Moçada, quem mais? A Lu tá por aí, quer fazer uma pergunta? Ariela, que gosta muito também disso. Cadê o povo que gosta de genética? Cadê a Vanilla? A Vanilla tá quietinha. Tô só aprendendo. Deixa eu perguntar uma outra coisa que eu sei que eles devem estar perguntando isso, Simone. Diga. Como é que eu agora, que estou hoje, né? Eu já me formei, nós já nos formamos faz tempo, mas se eu estivesse me formando hoje, se eu quisesse, ou estivesse na faculdade, se eu quisesse de repente fazer um estágio no Gênia, tem possibilidades disso, eventualmente? Ou no Quiser ir Brasil inteiro, é. como que isso funciona? Tem outros laboratórios? Tu conhece do Paraná, tem alguma coisa? Até como facilitar para a vida deles aqui. No Paraná, aí em Curitiba tem genética, tem vários, assim, tem vários laboratórios interessantes, assim, para fazer estágio. Acho que estágio é sempre a melhor entrada, tá? Ou dentro da universidade, ou dentro de laboratórios particulares. A gente sempre está buscando uma mão de obra, porque o estagiário é muito bom, a gente ama estagiário. Eu aqui, né, como não tenho laboratório, tenho só estagiário administrativo. Esses eu tenho. Não são biólogos, no fim, acabou pegando gente mais da área administrativa, que infelizmente também, ou felizmente, eu já nem sei, mas é a área onde eu estou me metendo, porque daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa em gestão que estou precisando. Mas eu acho que buscar um estágio dentro da universidade, enquanto estiver fazendo a sua formação, eu acho que é o primeiro passo. E depois buscar estágios, nem que sejam, né, de forma voluntária, né, gratuitos, mas em laboratórios. Acho que isso Fizemos conta no muito currículo, nisso. muito. Não, pior que não. Muito não, eu não fiz. Eu tive sorte de entrar com bolsa. Não fiz. Eu era só voluntário, filha. Pois é, eu voluntário, não, pior. Tá, desculpa aí. Não, voluntário é muito bom também. Mas, enfim, eu acho que, né, são experiências interessantes e a gente valoriza muito isso.
porque demonstra que a pessoa já tem bastante interesse e percebe já no currículo, quando a pessoa busca, vai buscando, mesmo que seja em áreas diversas, mas a pessoa está buscando, a pessoa está com interesse. E isso é muito valorizado, eu acho, num currículo. Acho bem importante que já comece desde a época da faculdade, sim. Mais alguma coisa? Ops, eu estava com o microfone fechado. Eu vi. A Ana está perguntando, em relação aos testes, qual a acessibilidade deles? Qualquer pessoa pode optar por fazer? Esses de paternidade, sim. Não precisa prescrição médica, não precisa absolutamente nada. É só se dirigir a um laboratório, claro. Geralmente tu vai ter que marcar a hora, porque as pessoas vão ter que comparecer juntas, né? Ver quais são os critérios do laboratório, quais são as exigências. Então, geralmente é só a carteira de identidade. Se a criança é menor, tem que estar acompanhado da mãe, né? Para fazer esse exame, não é feito sem a presença da mãe, a não ser que tenha registro, né? Que seja só um caso de filho e pai que tem registro. E aí sim, aí pode fazer. Os custos, os valores não costumam mais ser altos, tá? Geralmente, sei lá, uma média de 300 a 600 reais, tu consegue um ótimo exame. Então, quando eu comecei, a gente cobrava 2.000 reais, muito tempo atrás, e hoje em dia esse custo caiu muito. Então, já é um exame acessível, e em épocas de Covid é o que mais está saindo, por incrível que pareça, as pessoas não deixam de fazer paternidade. E como ela é muito mais acessível agora, né, é muito mais fácil, eu acho que isso é interessante. As pessoas não estão mais deixando o tempo passar, porque a gente costumava fazer paternidade aí de casos com as pessoas com 40, 50, 60 anos buscando a sua paternidade. E hoje não, um bebezinho que nasceu agora no mês de maio, a gente já está realizando antes de fazer o registro. E isso é importante porque para a formação da personalidade, isso tem muita influência. Tem muita influência. Tem registros de casos de violência, enfim, e quando tu vai buscar, às vezes as pessoas, tem vários que acabam não tendo registro paterno, ou não teve a convivência, enfim, meio complicado isso, tá? E está muito associado. Então, tá muito fácil, muito acessível e de valores também acessíveis. Então, acho que é muito fácil buscar a resposta. Bacana, Simone. Acho que a gente está encaminhando mais para o final, não sei se alguém mais tem. A Vanilla perguntou qual era a área, né, que ela chegou, ela não tinha conseguido participar no comecinho, mas a área, Vanilla, é na área de investigação de paternidade que ela trabalha. Mas o Gênia, ele trabalha com outros tipos de investigação, outras análises, né? Sim, sim. Em toda a parte de genética médica em si, diagnósticos, a área de suporte para aconselhamento genético, todo tipo de exame, a parte de oncologia, gastrologia, farmacogenética, faltando o nome, farmacogenética, a parte de cardiologia também, apoio com vários exames de genética, mas só exames de genética. A única coisa que não atua é na parte de virologia. Aí, trabalhar com vírus, a gente realmente não oferece nenhum tipo de exame. Aí, painéis de câncer, na parte de onco, é muito forte também. Um suporte para painéis de câncer hereditário, isso é muito interessante. Como tu falou, essa área da genética talvez seja a área que a gente vê um maior crescimento, né, em diversos campos, não só na área da saúde, mas se você for pensar aí na área voltada para as questões agronômicas, né, de produção, de uma forma geral, ela é extremamente importante e tem se desenvolvido muito, né, nos dias atuais. Então, a gente tem que realmente, para quem gosta, né, ou mesmo, no caso, nós temos uma formação muito voltada para a formação do professor, mudou muito, né, do nosso tempo, Simone, todo o curso de licenciatura mudou bastante, não é mais como nós fizemos, né, antes nós tínhamos o que nós chamávamos do 3+1,
né, que era o curso de 3 anos, mais um para algumas atividades pedagógicas, né? E hoje em dia já a formação pedagógica é muito integrada já desde o início. Mas mesmo assim, eu acho que é importante eles terem em mente, né, que existem também outras possibilidades, você sendo licenciado, né? Se você de Com repente certeza. tiver interesse. Então, o caminho é mais ou menos esse que você falou, né? Se eu tiver interesse, eu vou ter que ter uma formação especializada, até porque para assinar uma RT, por exemplo, como você falou, a anotação de responsabilidade técnica, né? Para você tirar tem o Conselho Federal de Biologia, o Conselho Regional de Biologia, então você tem que possui, né, o seu credenciamento nesse conselho. Se você é licenciado e vai atuar, você precisa desse credenciamento. Se você vai trabalhar no laboratório, você precisa desse credenciamento. Se você vai Sempre. abrir uma empresa, você precisa desse credenciamento. Então, Exatamente. é uma necessidade. Como é que, vamos dar um fechamento aí, né? O que você pode falar para os estudantes a respeito disso? Foi o que eu disse. A gente sempre tem que estar com o currículo lá para ser aprovado para qualquer atividade de biólogo, né? Então, claro, tem que definir a sua área e especializando para poder obter todas as licenças possíveis. Para abrir o laboratório, a gente tem que ter o registro da empresa direitinho, tem que ter a RT. Eu tenho título de especialista também como perito na área de identificação humana e forense. Então, todas essas coisas são muito documentadas. Então, claro, eles já me conhecem de tempo, porque eu já tenho a RT faz bastante tempo. E eles sempre te dão um apoio muito bom. Inclusive, quando eu tive os problemas aí desse processo, o CRBio chegou a comparecer em uma das audiências lá ainda no processo inicial, para dar um depoimento. Então, também foi baseado nesse depoimento do CRBio, e desse parecer, que eles também desistiram da ação e arquivaram, né? Não deram prosseguimento. Então, é sempre voltado a esse profissionalismo, né? A gente tem que buscar sempre essa regulamentação para a gente seguir atuando na nossa área. Muito bacana. Ainda está aberto para perguntas, mas agora é aquele momento nosso que vocês, os estudantes, vão colocando aí que os convidados, né, quem está aí participando, coloca o seu nome, a instituição e o e-mail aqui no chat para que a gente registre, né? E a gente pode dar a certificação para vocês depois. A Simone não precisa, porque eu vou mandar pelo correio depois a certificação, tá? Tranquilo. Mas já agradecendo, eu tenho uma pergunta. Surgiu mais uma pergunta. Peraí, então não vou agradecer ainda. Diga. A Vanilla quer perguntar. Eu vi irmãs univitelinas fazendo teste de busca genética, que está na moda agora. E eles fizeram tanto o teste no mesmo laboratório como em laboratórios diferentes. E o resultado deu diferente. Pode isso, Arnaldo? De busca genética? O que ela quer dizer com busca genética? Explique Não mais, sei. Vanilla. O que é o busca genética? Não sei. Será que não é esse que você comentou, que a localização do pai sem ter as informações genéticas do pai? Seria isso? Não sei. É que assim, o nivitelino não tem o mesmo DNA, né? Eles têm um DNA idêntico. Se tu vai fazer uma investigação de paternidade, tem que dar o resultado exatamente igual. É a mesma coisa que supostos pais são gêmeos univitelinos. Não tem como identificar qual é o pai. Tem que ver as outras provas circunstanciais para o juiz poder ir para um lado ou para o outro. Agora, se vai buscar nos pré-natais, aí pode ser que seja um pouquinho diferente a coisa. Ela Não falou sei. que é uma busca de onde os ancestrais vieram. É outro tipo de exame, que não, eu não tenho conhecimento para auxiliar essa resposta. Beleza. Mais alguém, pessoal?
Então, vão colocando aí o seu nomezinho no chat, a indicação. Simone, agradecer demais, saudades, né? É Muito verdade. grande, faz tempo que eu não vou a Porto Alegre, e ainda mais com Covid, agora menos ainda, a gente não vai Agora se ver. nem É só pensar. desse jeito, né? A gente Mas se conversa aí. Porto Alegre tá tranquilo aqui, pode vir, não tem pouco caso. É, mas aqui já está começando a piorar. Não está muito boa a Aqui, coisa, não. é. Já teve melhor, né? Então, Simone, quero agradecer demais você pela sua disposição, pelo teu trabalho, por apresentar um pouquinho da tua trajetória e falar um pouquinho da empresa que você trabalha, agradecer, né, em nome do Instituto Federal, a Algênia, né? Chama. Eu já levei uns cascudos aí, outra hora que eu falei de A. Não, é o Laboratório Gênia, tá? Parabéns pelo seu trabalho, eu tenho uma admiração muito grande por você, você é uma amigona mesmo, e que a gente só tem a agradecer. Eu acho que foi uma noite bem bacana aqui. A gente Que joia. curtiu bastante e só tem a agradecer. E se puder, a gente vai te chamar de novo. Boa, estou à disposição. Passou ligeiro, né? Eu estou olhando aqui, poxa, eu Passou. estava preocupada, passou rápido. E eu nem Não. fiquei tão vermelha, eu botei rosa até que é para parecer que é reflexo só. Mas foi um grande prazer, eu espero que tenha contribuído alguma coisa, assim, de passar essa paixão. Eu realmente sou bem apaixonada pelo que eu faço. Eu acho esse um diferencial bem legal. A gente tem que gostar muito do que faz, porque a gente... Olha, obstáculos tem, como eu disse, eu há 2 anos agora caí num troço totalmente novo, e a cada vez que eu caio num troço totalmente novo, tipo, eu já estou partindo muito para a gestão mesmo, para a administração, que é, meu Deus do céu, eu estou tendo que analisar DRE e faturamento, e eu não faço nem a mínima ideia, quer dizer, agora eu já faço. Mas, enfim, a gente tem que se reinventar. E como biólogo, na gestão, é isso aí. Eu acho que eu vou buscar mais uma especialização para poder seguir em frente. Esse tempo aí que falta. Sempre estudando, né? É isso aí, tem que estar sempre estudando. Bom, ai, desculpa aí a internet, eu acho que eu fiquei balançando o tempo inteiro porque eu estou com o celular na mão, já estou com o braço doendo, Não. mas tudo bem. Acho que os Em filhos tempos de jogaram no Covid é videogame. assim que funciona, Tá jóia. Então tá tá? bom, valeu. Muito obrigado, pessoal que está agradecendo também, né? O chat, o pessoal gostou muito, foi maravilhoso. A Mariane falou aqui, ó, parabéns, foi maravilhoso. A Diana também. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Simone. Tá A jóia. gente Valeu, se então. vê por aí, tá? Tá, tá Falou, bom. pessoal. Tchau, tchau, tchau para todos aí. Tchau, tchau. Beijo.